Desde quando a gente tem um conhecimento sobre o Asta, parece que ele sempre teve uma ligação com o tempo. Sempre quando a gente observou ali no mangá, desde a sua primeira batalha, tanto pelos Touros Negros ou quanto quando ele recebeu o seu Grimório juntamente ali com o Yuno, lá atrás, lá no começo de Black Clover, parece que o Asta sempre teve essa conexão com o tempo de uma forma muito diferente. Não é o tempo comum como nós estamos acostumados nos outros mangás, com uma manipulação do tempo de ir para frente ou de ir para trás ou de controlar o presente. Não. Parece que o tempo sempre esteve meio que namorando. Eu acho que essa é a palavra, a melhor palavra, a maior definição de como podemos falar aqui do Asta em relação ao tempo. É como se o tempo estivesse namorando o personagem durante todo o mangá, durante toda a trama. E aí eu pergunto pra vocês, isso não parece ser estranho? Isso não parece ter ali alguma ligação de frente com o personagem na qual não tem uma espécie de encaixe de uma forma concreta? Parece que o Tabata tem construído essa habilidade, essa perspectiva em relação ao personagem, mas que mostra pra nós que ele tem algum contexto diferente, de que o personagem, por mais que tenha uma ligação com o tempo, como a gente já vem discutindo sobre isso em vários e vários vídeos aqui no canal, parece que finalmente, através do capítulo 346, nós começamos a enxergar para onde o Asta pode começar a manipular o tempo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui discutir sobre essa manipulação, sobre o controle do passado pelo Asta, né? Não só o controle, mas a visualização, o vislumbre do passado através do personagem. Vários contextos e várias referências já foram colocados na obra, no mangá para nós em relação a isso. E a gente vai falar sobre essa questão logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos, estamos quase lá. E compartilha esse vídeo lá nos seus stories. Lá nos seus stories você pode compartilhar, me marca @LPGeekBrasil, mostrando que você está assistindo o vídeo. E eu vou compartilhar lá também para poder interagir e conversar um pouco com vocês e também fazer com que mais pessoas conheçam o canal do Geek Brasil. Vamos lá, né? Depois do capítulo 346, ficou claro para nós que algumas perspectivas em relação ao Asta, ao Ryu e o Lucius estão bem conectados, né? A gente já vem discutindo isso há algum tempo sobre essa ligação do Asta com o Lucius, né? Ou até mesmo ali com o Julius. Lá atrás, a gente percebe a fala do Julius para o Asta de que, de alguma forma, de algum jeito, eles estavam conectados. De algum jeito, eles estavam à mercê durante todo esse tempo. E que talvez essa conexão sejam os poderes dados ou derivados através do Astaroth. Nós não sabemos o que aconteceu com esse demônio, o que aconteceu com este ser que está desaparecido há mais de 20 anos. Nós sabemos que o Lucius tem a capacidade de manipular o tempo, o Ryu também tem a capacidade de manipular o tempo e o Asta parece ter algo assim também. Então a gente tem essas dúvidas, essas questões relacionadas ao poder da magia do tempo e como ela pode estar fragmentada entre passado, presente e futuro. Como eu falei para vocês na análise do capítulo 346, parece que o foco do Lucius é no controle sobre o futuro. Ele visualiza ali o futuro, ele consegue ver o futuro e assim ele consegue colocar qual é o plano, qual é a prática que ele deve colocar ali em cena. E assim, quando a gente começa a ver os seus poderes e a sua utilização sobre o tempo, mostra que ele leva em consideração mais o futuro do que as outras duas perspectivas em relação ao poder do tempo. Como nós vimos no capítulo 346,
O Ryu parece ter uma característica quase semelhante ao Lucius. Enquanto o Lucius pode ver várias linhas temporais, várias possibilidades do que pode acontecer com o futuro, o Ryu ele enxerga o futuro quase como se fosse o presente. Ele enxerga o futuro, aquilo que vai acontecer definitivamente na sua frente, o que leva a gente a questionar sobre ser um poder quase ali como algo conectado ao que podemos viver atualmente, como vivemos ali o dia a dia na nossa realidade. E como nós já temos teorizados aqui no canal, o Asta parece ser a figura que leva a gente ao passado. Várias e várias referências existem no mangá sobre o Asta ter um controle ali sobre o passado. E a Terra do Sol, a saga da Terra do Sol tem enfatizado esse contexto de que o Asta, ele tem essa capacidade, essa forma de conseguir controlar o passado, não apenas de manipular as coisas que aconteceram, não, mas de ter vislumbres sobre algumas conexões que levam a gente a ter esse entendimento de que o Prota pode ter sim a capacidade de manipular ou até mesmo vislumbrar o que já aconteceu. E como eu falei pra vocês, o Asta tem várias conexões com o tempo, né? A gente já falou aqui, já trouxemos um vídeo falando só sobre as conexões que o Asta aparece com o tempo, desde ali do relógio do sol que estava no domo, né, na cabeça do Majin, que foi derrotado pelo Lumière no confronto contra o Lich, até mesmo ali passando pela igreja com o principal símbolo sendo um relógio. A primeira batalha do Asta contra o Grice pelos Touros Negros também tem a ver com o tempo. O primeiro lutador do Asta tinha uma magia de correntes que era a capacidade de controlar o relógio, né? Era a manutenção, era a prioridade máxima para controlar um relógio em igrejas. Então tudo isso levava o Asta a ter uma conexão com o tempo. Já naquela época a gente já tinha essa convicção. Só que agora na Terra do Sol as conexões estão ficando cada vez mais fortes. E tudo isso levando a gente a acreditar que o personagem tem a capacidade de vislumbrar, não ainda uma convicção de controlar o passado. E isso tem ficado cada vez mais evidente. No caso, o Asta ele já conseguiu ver o passado do Patry. Não sabemos como, mas ele foi ali capaz de conseguir entrar dentro da mente do Patry e visualizar todas as suas memórias. Ele conseguiu visualizar tudo o que aconteceu com o personagem, desde a destruição ali dos elfos, passando pelo massacre que os humanos acabaram fazendo ali em sua tribo, em seu clã, e depois fazendo e assumindo toda uma vingança contra os humanos. O Asta foi capaz de visualizar todo um passado de uma forma na qual ainda não foi explicado. Da mesma forma, o Asta conseguiu visualizar todo o passado do Lieb. Desde ali, da forma como a Alicita conseguiu encontrar o Lieb, cuidar ali do pequeno demônio, fazer com que ele fosse amado, e entendesse que se por mais que ele fosse ali um demônio, ele não é uma pessoa cruel, não era uma raça cruel, nascida de uma forma cruel ali no universo de Black Clover, o próprio Asta começa a visualizar também memórias específicas de um encontro em que a Alicita conversou com o Lieb sobre o Asta, e do Asta ser o seu filho. O filho na qual ela não pôde criar e acabou deixando ali no orfanato em Rage. Então esse contexto é bem importante para a gente visualizar de que o Asta, ele tem essa capacidade de visualizar o passado. E o mais importante, não para por aí. O mais importante é que talvez o poder do Asta, a antimagia do Asta, esteja ligado à rebobinação. O efeito da rebobinação é um dos efeitos mais interessantes que se tem através de habilidades e poderes, né? A galera até mesmo costuma a brincar e falar aqui que é mais ou menos também o fator ali da antimatéria, né? Todos os poderes, todas as forças e todas as habilidades, inclusive a gente já trouxe um vídeo aqui no canal também sobre isso,
Todas as habilidades mais cabulosas de Black Clover estão conectadas diretamente a fenômenos físicos. No caso, a trindade ali da árvore do submundo tinha a capacidade de controlar o tempo, a gravidade e o espaço. Como nós estamos observando, Lily agora controlando o espaço, o Lucius controlando ali a gravidade e também o tempo. Então nós temos esses dois personagens controlando um dos poderes mais apelões de todos os tempos em Black Clover. E no caso, a antimagia seria a capacidade de rebobinar ali os poderes, as magias, para um feito ainda inexistente. Voltar ao estado inexistencial. Isso mostra uma habilidade também com o passado, né? De você voltar ao estado zero, voltar ao estágio zero, e mostra essa capacidade de rebobinação. Então, isso levando à questão, será que o Asta pode ser colocado sobre essa perspectiva de manipular o passado, de controlar o passado, e temos realmente Astaroth como ser fragmentado, explicando por que o próprio personagem acabou desaparecendo há mais de 20 anos? Há mais de 20 anos a gente não tem um resquício de nada sobre ele. Talvez ele sendo alguém, um ser fragmentado, dividindo entre Asta, Lucius e Ryu, podemos ter alguma espécie de resposta.